Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Marques do Beauty AD e estou hoje aqui para falar para você sobre crescimento capilar. De fato, o que ocorre que tantas nossas clientes dizem: nossa, meu cabelo nunca cresce. Mas, se ele não cresce, por que a cada 2, 3 meses tem aquela raiz enorme? Ou então começa a aparecer aqueles fios brancos? Será mesmo que o cabelo da sua cliente não está crescendo? O que está acontecendo que ela não está vendo esse crescimento? Pois bem, hoje é sobre isso que eu vou revelar para você, sobre crescimento capilar. Então vamos partir lá do princípio. Existe uma mistificação sobre como funciona o crescimento capilar. E na verdade, ele não está ligado tanto a coisas externas, e sim interno. O que está lá dentro, o que move o crescimento capilar é de dentro para fora e não de fora para dentro. Ah, mas Fernando, como assim? Do que você está falando? Afinal, então quer dizer que aqueles shampoos que eu uso, aquelas máscaras, aqueles tonificantes, aquelas loções que pedem para aplicar no meu couro cabeludo, não serviu de nada? Calma aí que você vai entender melhor. Quando eu falo que o crescimento capilar ele é de dentro para fora, existem inúmeros fatores que auxiliam ou prejudicam no seu crescimento capilar. Então, anota aí, papel e caneta na mão, para você anotar alguns dos vários fatores que geram o crescimento capilar ou que regeneram esse crescimento, que dificultam esse crescimento capilar. Fator número 1, já que estamos falando de dentro para fora, fator número 1, alimentação. Aquele ditado de o que você come é o que você é o que você reflete, reflete quem você é, então, é a mais pura verdade. Se a sua alimentação não é uma alimentação muito saudável, se você só come besteira, se você come muitas coisas industrializadas, não espere que você venha a ter um crescimento capilar compatível. Agora, se você tem o hábito de se alimentar bem, se você tem o hábito de comer verduras, de comer legumes, se você tem o hábito de ingerir bastante vitaminas, minerais, nutrientes, tudo isso vai fazer com que, de fato, o seu cabelo cresça, porque é de dentro para fora. Existe um componente que é o X da questão dos crescimentos capilares, tanto para homem quanto para mulher, que se chama biotina. É a biotina que demanda se o seu cabelo vai crescer muito ou pouco. Mas lembra que eu falei que a gente precisa voltar lá atrás? Pois é, o crescimento capilar ele é pré-definido já quando nós ainda estamos no útero da mamãe, quando ainda nós somos um feto, porque o quanto o nosso cabelo vai crescer, ele já é programado geneticamente através do nosso DNA. Normal, grande maioria, essa genética já está programada para crescer 1 cm ao mês. É pouco, né? Concordo com você. Mas, digamos assim, você já veio de fábrica com essa quantidade de crescimento por mês. Outras pessoas têm na genética programado para crescer, em média, 1,5 cm por mês. Já existem uns grandes sortudos, que eu falo que realmente são sortudos, que o cabelo cresce 2 centímetros por mês. Pensa que essa pessoa pode ser aquela sua cliente que fala: nossa, olha o tamanho que tá a minha raiz. A raiz dela cresce muito rápido. De fato, uma pessoa que tem 2 centímetros de crescimento ao mês realmente cresce rapidamente, é mais visível esse crescimento. Mas lembre-se, isso foi geneticamente programado. Isso já está no seu DNA. Então, recapitulando, lá quando você estava no ventre da tua mãe, o seu DNA, que é a soma do DNA do seu pai com o DNA da sua mãe, compôs o seu DNA e ali foi geneticamente já programado o quanto deveria crescer o seu cabelo mês a mês. Por que eu disse deveria? Porque lembra que existem vários outros fatores que comandam o crescimento?
Eu já estou geneticamente programada para crescer 1 centímetro a 1,5 centímetros ao mês. Mas sou o tipo de pessoa que não me alimento bem, que não ingiro vitaminas, que não consumo minerais, que quase não bebo água. Enfim, aquela vida totalmente desregrada por dentro. Para ajudar, agora anota os outros fatores que eu vou citar e vou aprofundar um a um para que você entenda melhor. Para ajudar, eu passei por algum processo com anestesia, seja anestesia local dos dentes, por exemplo, seja anestesia geral, enfim, passei por alguma coisa que o meu corpo acabou ingerindo anestesia. Fora isso, sei lá, em algum momento desse ano eu fiquei doente. E aí eu fiz o uso de antibióticos, fiz o uso de anti-inflamatórios e talvez tenha feito uso de corticoides. Mas, como se não bastasse, tem um fator muito determinante que ninguém se importa com ele e que tá ali o grande X da questão. Eu não me preocupei com a minha tireoide. E aí, tá lá, o meu cabelo não está crescendo. Nossa, Fernanda, só isso? Não. Para você que passou por alguma gestação, seu cabelo também vai ter esse tempo de pausa maior de crescimento, ou seja, ao invés de crescer 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2, vai diminuir. Por quê? Você esteve grávida e automaticamente o que era para ser seu passou a ser da criança. Então, no período da gestação, seus nutrientes não eram só seus, eram mais do feto, eram mais da criança. Depois que você ganhou a criança, depois que a criança nasceu, continua indo para ela as suas vitaminas e seus minerais através da amamentação. Aí você fala bem assim: ah, mas eu não sou mulher e mesmo assim o meu cabelo não está crescendo. Ok, você não teve o fator determinante em relação a uma gestação, mas você teve o fator determinante em relação aos seus próprios hormônios, que aí, generalizando tanto para homens quanto para mulheres, outra coisa que determine muito no crescimento são os hormônios. A progesterona, a testosterona, estradiol e tudo mais. Nossa, e você aí pensando que era o shampoo que não estava dando efeito, né? Calma, que tem mais coisas ainda. Continua anotando. Fora a anestesia, o que você não está se alimentando direito, os hormônios, aí junta mais uma gravidez ou não. Vou entrar no assunto bem particular das mulheres: cistos e ovários policísticos, que também alteram no crescimento capilar. Vou falar para vocês, ser mulher não é fácil não, mas calma lá. Tudo isso, como eu disse, juntando o fator que você geneticamente foi programado, afeta no crescimento capilar. Ah, mas Fer, eu sempre me alimentei muito bem. Eu como de tudo, eu como verdura, eu como legumes, eu não tenho problema algum com comida. Tudo bem. Quando foi a última vez que você fez um acompanhamento médico? Quando foi a última vez que você fez exames? Você vasculhou de fato o seu organismo? Porque agora eu vou dizer mais uma coisa que a gente deixa passar despercebido. Vitamina D. Exato. A vitamina que normalmente, naturalmente, a gente poderia provê-la através do sol e que a gente deixa passar em branco. Mas a vitamina D influencia nos nossos hormônios também. Listinha boa essa, né? E você só achando que era aplicar a loçãozinha lá no corinho capilar e tava tudo resolvido. Pois é, não é bem assim. Vamos aprofundar um pouquinho de cada agora para que você entenda como que age tudo isso no nosso organismo. Vou começar pelas dietas, tá? Para que vocês entendam do porquê que quando você faz uma dieta altera no crescimento capilar. Então tá, você normalmente não tem o hábito de fazer dieta. Você come livremente, você come tudo o que você quer, quando você quer, do jeito que você quer. E do nada, você decidiu fazer uma dieta. O seu organismo, ele vinha numa linhazinha assim.
E aí, como no exame de coração, automaticamente quando você faz uma dieta, o seu organismo começa a oscilar. E ali aquela sua vida regradinha de uma alimentação comum começou a modificar, aonde pode ir para cima, muito ou despencar, tá? Para que você entenda isso. Então, o seu organismo não estava acostumado com dieta, sofreu um baque, principalmente quando você decide fazer aquelas dietas malucas, dieta da lua, dieta do sol, dieta da batata, dieta do ovo, enfim, dieta do vento. Essas dietas mirabolantes, essas dietas que não são pensadas, que não tem aí uma vitamina embasada, que não tem um acompanhamento, normalmente são as dietas que mais prejudicam o organismo, seja tanto para os homens quanto para as mulheres. Neste momento é general mesmo, generalizando total. Então, você vem ali naquela linhazinha, começou a fazer dieta, seu organismo vai sentir deficiência de várias coisas, ou se ele já tinha, ele vai despencar cada vez mais. Então pensa assim, na sua dieta você deixou de comer nutrientes, então o que estava aqui despencou. Mas na sua dieta você aumentou ali a proteína. Opa, você quase não estava comendo proteína, subiu. E assim vai indo o seu gráfico. Claro que nesse gráfico a gente nunca vai ficar corretinho, tudo certinho, tudo lindinho. Sempre vai ter alguma coisa oscilando para cima e para baixo. Sempre vai ter uma coisa que você vai estar ingerindo mais que outras. Enfim, você começou a fazer essa dieta maluca, você começou a fazer essa dieta, o seu organismo não estava preparado para isso, automaticamente ele vai te reclamar de alguma forma. E quase sempre essa reclamação, ela acaba surtindo efeito nos cabelos, nas unhas e na pele. Cabelo, qual é os primeiros fatores que ocorrem? Primeiro, começa a retardar o crescimento do seu cabelo. Aquele 1 centímetro que ia crescer por mês, diminui. Triste, né? Mas acontece. Isso normalmente acontece se você está fazendo uma dieta mais prolongada, você vai sentir isso por mais tempo. Quando você faz uma dieta prolongada, vamos dizer aí que você, entrei num desafio de 6 meses, né? Quero baixar meu peso, vou mudar radical, quero uma vida nova, todas aquelas metas que a gente, né, escuta falar, as pessoas se motivam e vai em frente. Não tem problema, nada contra a sua dieta, desde que ela contenha sais minerais, vitaminas, nutrientes, para que o seu organismo esteja provido e continue com que a sua pele, o seu crescimento capilar e as suas unhas se mantenham saudáveis, ok? Então tá, por que eu disse que para quem faz uma dieta mais prolongada, esses efeitos são mais notórios e o diagnóstico é muito mais prático? Por quê? Quando você começa a fazer essa dieta, não é do dia para a noite que o seu cabelo vai parar de crescer ou do dia para a noite que vai acontecer alguma coisa com você. Não. Vai um processo aí de 20 dias a partir daí. Então, se você está naquele ciclo de 3, 6 meses de dieta, você vai começar a notar que a partir do segundo mês houve algum desequilíbrio com o seu organismo. E aí é onde aquela pessoa que estava querendo emagrecer 30 quilos e emagreceu 15 em 15 dias, vai ter uma grande surpresa ao longo do prazo. Ok, tendo já em mente que as dietas mirabolantes causam isso, faça a sua dieta sem problema algum, mas não deixe de suplementar com vitaminas, minerais, água e principalmente a vitamina D e a biotina, ok? Isso serve também para quem está naquela dieta de ganho de massa muscular. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu já fui atleta fisiculturista e que suplementei, neste caso estou falando de vitaminas, minerais, o tempo inteiro das minhas dietas. Ali, quando vocês pensam que é só frango, ovo, batata, não. É frango, ovo, batata, muito alface, muita verdura, muito legume. Por quê? Eu não estou ingerindo tudo que de fato eu precisaria ingerir. Então eu tenho que suprir isso com outras coisas. Suprir com o natural, que são a comida, as verduras, os alimentos orgânicos,
e também com industrializado, que daí são as vitaminas industrializadas, os minerais industrializados, enfim, a suplementação industrializada. Tá. Outra pessoa que também sofre bruscamente essa questão de retardar o crescimento capilar. Quem passou por uma cirurgia bariátrica ou uma cirurgia de redução de estômago, seja qual o nome você queira definir por nomenclatura, o que você fez de processo para reduzir peso através de uma cirurgia. Quem passou também por uma lipoaspiração, quem passou por uma abdominoplastia, estas pessoas também podem ocorrer um retardamento no crescimento capilar. Primeiro motivo, porque ingeriu, o organismo recebeu anestesia. Normalmente nessas cirurgias, a anestesia é anestesia geral, e isso faz com que já implique no crescimento capilar. Fora outras séries de fatores que também a anestesia causam, que daí eu vou entrar num outro vídeo para vocês, que é sobre queda capilar, mas esse é para um outro vídeo, um outro assunto. Quando você faz uma cirurgia dessa, principalmente uma cirurgia de redução de estômago, existe um processo que é a pessoa durante um período ela vai ficar ingerindo somente líquidos, sopinha, energético com sais minerais, enfim. Aquilo ali é para que exatamente aquela queda brusca no peso ocorra e também uma readaptação da pessoa com a transformação que o organismo passou. Quando você passa por essa cirurgia, por este processo, o seu organismo perde muitas coisas, sais minerais, vitaminas, nutrientes e principalmente proteína, tá? Aí pensa da seguinte forma comigo. Você passou por essa agressão, vamos chamar de agressão, Você precisa devolver tudo isso para o seu organismo. E é onde ocorre várias vezes este fator determinante de o seu cabelo diminuir o tempo do crescimento, a quantidade que é programada geneticamente para crescer. Ok. Depois essa pessoa ela vai passar a ingerir alimentos mais sólidos, só que ainda não vai ingerir totalmente o que é necessário. E ao longo da vida dessa pessoa, a alimentação dela vai ser reduzida comparada ao que ela ingeria antes. Se ela era de comer muito, ela vai comer bem menos, porque o organismo dela não ingere, não suporta mais, tá ali dentro dele toda esta quantidade de alimento, ok? Falando em anestesia, citei para vocês aí no início do vídeo que as anestesias retardam o crescimento. Pois é, quando a anestesia entra no seu organismo, ela gera uma série de consequências que elas só são vistas a longo prazo. Então, toda vez que você for passar por um procedimento, seja de obturar um dente, restaurar, ou algum procedimento estético que aplicou, que aquela anestesia teve que correr na sua corrente sanguínea, aquilo ali vai agir por no mínimo uns 60 dias ainda no seu organismo. Nossa, sério, Fernanda? Sério. E aí, passado esse tempo, você vai começar a falar bem assim: ai, o meu cabelo não cresce. Ai, o meu cabelo não tá crescendo. Mas você investigou tudo o que você passou nos últimos tempos? Normalmente assim, você vê o reflexo em 3 meses depois, de 2 a 3 meses depois. O mesmo ocorre quando você faz uso de antibióticos e anti-inflamatórios. O antibiótico, ele entra no organismo para combater a doença que está ali, o problema que você tem. Então vamos usar aí um exemplo de uma gripe, Você foi lá, teve que tomar antibiótico porque infeccionou a garganta, uma série de fatores. E aí, o que vai acontecer? Esse antibiótico, os seus glóbulos brancos e os seus glóbulos vermelhos agiram, funcionaram. E ali você precisa entender que houve uma briguinha, porque o medicamento entrou
Ele trabalhou na doença, ele agiu na doença, ele te protegeu e agora você ficou com um pouquinho de deficiência de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Esta deficiência, esse baixo índice de glóbulos que ocorreu devido à sua gripe, devido ao problema que você teve, vai fazer com que, sim, um dos fatores é que o crescimento do seu cabelo retarde. É triste, mas é verdade. Acontece. E aí, em uma outra aula, eu vou estar aprofundando um pouco mais sobre essa questão anatômica para que vocês entendam melhor. Mas já saibam que antibióticos e anti-inflamatórios vão trazer consequência para o seu crescimento capilar, assim como também na queda. Mas como eu já disse, sobre queda eu vou estar fazendo um outro vídeo depois para vocês. Falei para vocês sobre dieta, sobre cirurgias, sobre anestesia e agora eu vou aprofundar um pouquinho em relação aos hormônios, né? Lembra que eu falei para vocês sobre a tireoide? Pois é, a tireoide é, querendo ou não, a responsável por inúmeras centenas de coisas dentro deste nosso organismo maravilhoso. Que eu gosto de dizer que somos iguais a um computadorzinho, de tão bem elaborado, cada partezinha executa a sua atividade de forma ímpeta. E aí, porque a tireoide é um fator extremamente, um ponto muito importante em relação ao crescimento capilar. Se você está com deficiência na sua tireoide, se você está com problema de hipotireoidismo, pode ocorrer sim do seu crescimento capilar ser afetado. Quando ocorre um hipotireoidismo, significa que o seu organismo está em um processo muito mais lento do que quem tem hipertireoidismo, que é um processo mais acelerado de produção de hormônios. Então, sempre eu pergunto para as minhas clientes, você já foi ao médico? Você fez um check-up? Você sabe como que está a sua tireoide, a sua glândula da tireoide? Não se prendam somente ao exame de sangue. Faça ultrassom da tireoide. É barato, não é tão caro, tá acessível para todo mundo. Vou dar um exemplo. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, custa R$70 um exame de ultrassom da tireoide, que vale muito, muito, muito a pena ser feito. Por quê? O que não é detectado, às vezes, no exame de sangue, é detectado através da ultrassom da tireoide. Quer um exemplo? Eu sou um exemplo disso. Em todos os meus exames de sangue, sempre sobre tireoide, nunca deu alteração nenhuma. Já no meu último check-up, há 3 meses atrás, quando eu decidi fazer uma vistoria aqui nesse organismo, fui e fiz uma ultrassom da tireoide. E aí eu descobri que a minha glândula da tireoide estava com hipertrofia. Ou seja, ela estava reduzindo e automaticamente ela estava deixando de produzir a quantidade de hormônios que o meu organismo necessita para sobreviver. Então, a tireoide, ela é tão eficiente no nosso organismo que não é só em relação aos nossos cabelos, à nossa pele, não. É ela também quem é responsável pelo seu ânimo, por outros, junto com outros hormônios, produzir a você sensação de felicidade, sensação de alegria, um sono, uma qualidade de sono melhor ou pior, dentre outras séries de fatores, como por exemplo o funcionamento do seu fígado. Então, viu como que uma coisinha tão simples desencadeia um ninho e às vezes você não está imaginando? Então, sim, a tireoide influencia exorbitantemente no crescimento do seu cabelo. E aí, falando de hormônios, em relação às mulheres, indo lá, aprofundando um pouquinho mais em relação ao útero e ovário, que também estão conectados com a tireoide, fazem sim, se você tem algum probleminha, prejudica no crescimento do seu cabelo. Nossa, Fer, eu tenho ovário policístico. Trata, cuida, investiga a sua tireoide, que uma coisa pode estar aí ajudando na deficiência da outra, e isso vai, refletir nos seus belos cabelos, tá? Falando dos homens, tá? Quando você está com deficiências de testosterona, automaticamente você pode ocorrer
queda capilar e também deficiência no crescimento do cabelo. Então, você também, homem, investigue, vá ao médico, faça exames e veja como está a sua testosterona hoje. Como que estão as produções dos seus outros hormônios. Tudo isso conta e muito, tá? Agora, mais específico para aquelas que passaram por uma gestação. Então tá, como eu já expliquei um pouquinho antes, na gestação, durante o período lá dos seus 7, 8, 9 meses de gestação, enfim, suas inúmeras semanas, que eu até perco as contas, quando você está grávida, os seus hormônios modificam, né? As suas vitaminas, os seus minerais, tudo que você ingere, tudo que você coloca para dentro, vocês automaticamente dividem com a criança, com o feto. Tá dentro da barriga, ainda é um feto, tá, gente? Então, você tá ali dividindo com ele tudo que você come, tudo que você ingere. Metade, mais da metade, às vezes, vai para ele. É por isso que a criança, dentro da barriga, vai crescendo, porque ela vai ganhando peso ali dentro. Tudo aquilo foi que você mandou para dentro, foi que você foi ingerindo. Então, se o que era para ser só para você foi dividido, automaticamente você deixou de ganhar 100% daquilo que era para ser seu. Logo, isso ajuda nessa parte de, não são em todos os casos, mas em alguma maioria, entre uma metade aí, vamos dizer que 70% dos casos, acaba tendo problema com o cabelo. Ah, já nasceu meu filho, Feri, eu não sei o que eu faço, que esses cabelinhos aqui da frente não crescem. Tá, às vezes não é só os cabelinhos da frente, não, é o cabelo por inteiro, tá? Então tá, nasceu a criança, não está mais dentro do seu corpo. Porém, você passou por uma metamorfose muito grande ao longo desses meses de gestação, sua barriga cresceu, seu corpo se transformou, foi uma metamorfose linda e maravilhosa, magnífica de uma gestação. Agora o seu corpo está se readaptando a não ter mais um outro corpo dentro dele, está se readaptando que agora a divisão de nutrientes não é mais como era antes, porque antes já estava ali através do cordão umbilical sendo dividido, mas você permanece o quê? Alimentando o seu filho. Só que agora não através do cordão umbilical, não pela corrente sanguínea e tudo mais. Você passa a alimentar o seu filho através da amamentação. E é por isso que quando está se amamentando, existe uma série de alimentos ou de bebidas e nananã que você não pode ingerir, porque aquilo vai refletir para o seu filho. Automaticamente, no leite, no colostro e tudo mais, estão indo minerais, estão indo nutrientes, estão indo vitaminas que estão saindo do seu organismo e indo para o organismo de outra pessoa que estará ingerindo. Uau! Nossa, Fernanda, eu não fazia ideia de tudo isso. Eu achava que meu cabelo não estava crescendo só porque, sei lá, ele embirrou mesmo. Mas não é isso não. E aí, dentro de tudo isso, seu cliente vai chegar lá pra você e vai falar assim, ai, aquela frase tão clichê. Eu não sei o que eu faço que o meu cabelo não cresce. Viu agora o tanto de coisa que ela pode estar cometendo involuntariamente ou voluntariamente e que não está percebendo por que o cabelo dela não está crescendo? Pois é, são uma série de fatores. E agora um fator muito delicado que influencia em relação ao crescimento capilar. Pessoas que passaram por tratamentos químicos, pessoas que passaram por tratamentos radioativos. Automaticamente, quando se passa por esse tipo de tratamento, a tendência é que os cabelos caiam. E aí, quando voltam a crescer, eles não voltam a crescer na mesma velocidade que você foi geneticamente programada quando você estava na barriguinha da sua mãe. Isso muda, porque os hormônios todos mudaram. O seu sistema imunológico mudou. E automaticamente isso faz com que altere no crescimento do seu cabelo. Então, você viu que são um embasamento muito grande de uma linhazinha que vinha aqui, bip, 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 e começa
a alterar. Então lembre-se, para o crescimento do cabelo, não é aquele shampoozinho, não é aquela loçãozinha, é o de dentro para fora. Agora eu vou esclarecer o porquê mais ainda desse de dentro para fora. A marca X da atriz Y, maravilhosa, linda, com os cabelos esvoaçantes da novela, que aparece sempre, que algumas vezes naquele cabelo dela, aquele cabelo está super comprido, do nada, porque ela estava com Chanel alguns meses atrás, apareceu, porque é um aplique, né? Mas você, iludidamente, pensa que, nossa, o cabelo dela cresceu tão rápido, olha só que maravilha. E aí ela surge na mídia vendendo para você uma loção capilar ou vendendo para você um combo de vitaminas. E aí existem algumas marcas muito famosas e muito populares, que eu não vou citar aqui porque eu não estou sendo paga para falar de nenhuma delas, que você acaba comprando. Mas essa marca te fala mais ou menos assim, o tratamento tem que ser no mínimo 3 meses. O tratamento tem que ser no mínimo 120 cápsulas para ser tomada. E aí eu te pergunto, você leu o rótulo? Você leu o que tem, quais são os componentes dessa vitamina? Você leu o rótulo do frasco da loção que você está comprando? Infelizmente, os brasileiros têm um hábito muito ruim que é de não ler. Então, vocês não leem, vocês não buscam a informação a fundo do que é que vocês estão de fato utilizando ou do que vocês estão ingerindo. E isso é muito importante. Por quê? Lembra que eu falei que um único componente faz com que o seu cabelo cresça muito mais rápido e que ele se chama biotina? Pois é, agora você vai lá, depois que acabar esse vídeo, lógico, pesquisa a respeito. E eu quero que você olhe naquelas marcas famosas, né, que eu não vou citar aqui o nome, mas que a mídia está toda hora enfatizando, e a blogueirinha ou a sua atriz preferida famosa vive comentando. Olhe os componentes que possui no rótulo deste produto. Se contém biotina, qual é a gramagem, qual é a miligrama dessa biotina? Para uma biotina, normalmente, isso falando por ter conhecimento recebido através de médicos, de dermatologistas, tem que ter no mínimo 4 miligramas. Abaixo disso, que aí agora eu vou contar, revelar o segredo, que eles vão ficar muito bravos comigo. O que acontece normalmente, tá? Os frascos vêm com uma quantidade muito baixa de biotina, uma quantidade muito irrisória. E aí eles pedem para que você tome durante 3, 4, 5, 6 meses, porque é a partir daí que o seu organismo vai se adaptar em estar recebendo aqueles minerais, aquelas vitaminas, todo aquele complexo vitamínico e principalmente a biotina. E aí sim você vai começar a ver que o seu cabelo vai crescer, tá? Então, entenda mais a fundo o porquê que é de dentro para fora. Você ingeriu a sua vitamina, você ingeriu o seu complexo vitamínico. Se é de dentro para fora, automaticamente o que estava tendo de deficiência dentro do seu organismo vai melhorar. Então, você está ali fazendo um tratamento que a longo prazo, que não é do dia para a noite, essas propagandas que aparecem de em um mês meu cabelo cresceu 10 centímetros. Pura mentira. Porque se você já está geneticamente programada a crescer 2 centímetros ao mês, em um mês seu cabelo não vai crescer 10 centímetros, ele vai crescer 2 centímetros, estourando uns 2,0,3 centímetros, que é muito ainda no meu ponto de vista. Que em um ano, se você colocar aí 2 vezes 12, pois é, são 24 centímetros. Foi o que cresceu ao longo, minto, um pouquinho mais, que cresceu ao longo dos meses. Se o seu cabelo cresce 1 centímetro ao mês, durante 12 meses você vai ter 12 centímetros. Se o seu cabelo crescer 2 centímetros ao mês, ao final de 12 meses, seu cabelo cresceu 24 centímetros. Então, tudo já tem uma especificidade, dentro para fora.
É o que você coloca, é o que você ingere, porque vai agir nos seus glóbulos brancos, vai agir nos seus glóbulos vermelhos, vai agir na sua tireoide, vai agir no seu fígado, enfim, na sua estrutura por inteiro, no seu útero, na relação com os seus hormônios. É isso que faz com que o cabelo cresça mais ou menos, que ele siga aquela linhazinha tênue ou que ele comece a oscilar. Junto com o que? Não só o que você ingere, mas tudo o que acontece no seu dia a dia. Agora, mas eu fui no dermatologista, Fernanda, e o dermatologista passou para mim uma loção capilar que diz que cresce o cabelo. Calma. Essa loção não cresce o seu cabelo. Essa loção estimula a circulação do seu couro cabeludo. Então, aquele cabelo que está emperrado, que ele está preguiçoso para sair do seu bulbo capilar, quando você passa a loção, normalmente o que os médicos pedem? Por exemplo, se você usar o minoxidil, né, que é muito usado principalmente pelos homens para poder crescer pelos, né? Então ele pede o quê? Pega lá um algodãozinho e esfrega no seu couro cabeludo, vai esfregando, vai esfregando, vai esfregando. E aí, o que você faz depois? Esfrega, esfrega, esfrega e deixa. Ele pede para que você durma ou para que você passe uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, enfim. Quando você fez isso daqui, não é à toa que as massagens que a gente faz no salão são tão agradáveis. Porque automaticamente quando a gente faz esse tipo, movimentos circulares para ativar a circulação do couro cabeludo. Quando você passa a loção, você está fazendo isso também. Você tem uma camada de pele. Repara na minha mão. Abaixo dessa camada de pele, vou usar desse lado de cá que vocês vão entender melhor. Vou usar o braço. Nós temos a nossa pele. E aqui nós temos os nossos pelinhos, que os meus quase não vai dar para vocês verem aí, tá? Aqui embaixo nós temos a derme, a epiderme. E ali o fio do cabelo. Então, quando você vem massageando o seu couro cabeludo, normalmente o processo, a gente tá mexendo com a pele. Você tá estimulando para que, os fios saiam. A loção, nada mais, nada menos do que vai ajudar nisto. Então, quando você for lá ao seu médico, investigue mais a fundo sobre sua tireoide, sobre o seu exame de sangue, sobre os seus hormônios, sobre tudo isso. Porque não é só você comprar lá o shampoo bomba. Nossa, o cabelo cresce, que é uma beleza. Ou então você vai fazer, não vou nem falar que é uma burrice, porque é. Mas você vai ter a super ideia de usar um produto que é para cavalos no seu cabelo. E aí eu te digo, depois o seu cabelo começou a ressecar e você não sabe por quê? Ou o seu cabelo começou a cair e você não sabe por quê? Ou o seu cabelo parou de crescer e você não sabe por quê? Uma série de fatores. Alerte as suas clientes sobre tudo isso. Abra os olhos, converse com a sua cliente, tenha paciência em, de fato, entender a sua cliente. Porque daí, na hora que ela chega lá pra você, ai, Fernanda, eu não sei o que eu faço, meu cabelo não cresce. E normalmente a minha resposta para os meus clientes é, mas peraí, se o seu cabelo não cresce, o que você tá fazendo aqui pra eu retocar a tua raiz? Que raiz é essa? Que 2 dedos é esse que eu tenho que retocar aqui agora? Ou seja, por um alisamento, ou seja, por uma descoloração. O que eu tô fazendo aqui então com você, criatura? Pois é. Alerte a sua cliente, conversa com ela, senta ali do ladinho, olho no olho, ou então ela tá de frente pro espelho, esteja atrás dela, conversando através do espelho mesmo, que normalmente é o que eu faço. Mas eu tenho esse cuidado de afundar, aprofundar sobre o que ela ingere, sobre quais são os hábitos dela, como que tá o organismo, se ela passou por alguma doença, teve que tomar algum medicamento, se ela passou por alguma cirurgia, enfim, para que eu possa alertar e abrir os olhos dela e dar exatamente essa explicação que eu tô dando a vocês para as minhas clientes. E assim eu desejo que vocês também façam com a cliente de vocês e com as pessoas próximas que quando chegam lá e falam assim, ai,
meu cabelo não cresce. Mas, opa, peraí, vamos descobrir, vamos ir um pouco mais a fundo. E até talvez seja um momento para você alertar e pedir para que ela vá até um médico se aprofundar. Por quê? Se a alimentação dela tá boa, se ela não teve nenhuma doença recentemente que a fez utilizar antibióticos e anti-inflamatórios, corticoides e tudo mais. Se ela não passou por nenhuma cirurgia, se ela não fez o uso de nenhuma anestesia, se ela não modificou os hormônios, ou seja, através de anticoncepcional ou qualquer outro tipo de coisa. Se ela tá tendo uma vidinha bem clean, tem alguma coisa de errado. E normalmente, esta coisinha de errado é a tireoide. Então, indique para sua cliente, olha, você já fez o exame de tireoide? Ah, não, Fernanda, eu fiz o exame de sangue, sei lá, tem um mês. Não, mas você fez a ultrassom da sua tireoide? Se ela fez e disser que tá tudo ok, aí vamos apelar um pouquinho mais. Você fez uma ultrassom total de abdômen? Porque daí a gente vai investigar outras áreas do organismo. E aí eu venho com vocês na aula de anatomia para explicar sobre essas coisas e aprofundar um pouquinho mais. Mas até então, você já sabe que dieta, anestesia, antibióticos e anti-inflamatórios, processos cirúrgicos, hormônios, tireoide principalmente, e aí entra estrogênio, testosterona, estradiol, são fatores gritantes e determinantes em relação ao seu crescimento capilar, que já vem geneticamente programado, né, com o seu nascimento, o porquê que ele está mais lento. E aí você vai descobrir. E aí só então, depois de você realmente investigar o que está acontecendo, é que você vai entrar com o tratamento. E o tratamento, a melhor pessoa para te recomendar esse tratamento é um médico. Então, o médico tendo todo esse conhecimento e ele investigando isso e vendo, ele vai te passar o que é a melhor coisa a ser feito. E normalmente entra-se aí com vitaminas, reposições de vitaminas, reposições de minerais, reposições de nutrientes e proteínas. Proteína você pode já começar ingerindo através de carne, frango, peixe, ovo. Essas são proteínas que ajudam muito. Ômega 3 também ajuda muito. Sua alimentação. Como anda a sua alimentação hoje? Você come frutas, verduras, legumes? A gente nem sempre tem que comer só o que nos agrada. Para ter uma pele bonita, para ter um cabelo viçoso, um cabelo bonito, brilhoso e com crescimento bom, você precisa sim consumir coisas boas. Lembre-se, é o que você ingere. Nós somos o que nós comemos. E esse ditado é a mais verdade que existe, é a maior verdade que existe na face da Terra. Não é aquela história, ai, se eu consumo muito limão é que eu sou uma pessoa azeda. Não. Se você consome muito limão, significa que você tem aí vitamina C no seu organismo, que é excelente. Então, vamos pensar um pouco mais abrangente, vamos pensar de forma mais culta, dinâmica e educativa, tá? Fer, eu achei muito interessante isso que você falou, mas eu já consumi de tudo, eu já consumi vitaminas, já usei as vitaminas das blogueirinhas, já usei as vitaminas das atrizes famosas, enfim. E mesmo assim o meu cabelo eu não sinto que ele cresça. Aí eu recomendo que você vá a um dermatologista e peça para ele fazer um exame sobre o seu fio de cabelo. Um exame que ele vai te mostrar como que de fato é determinado o seu crescimento. E aí ele vai diagnosticar, lembra que eu falei da sua genética? Ele vai diagnosticar como que o fio do seu cabelo foi programado para crescer. Qual é a média de programação de crescimento dele. E aí, não sinta-se triste se o seu cabelo está geneticamente programado para crescer 1 centímetro ao mês, 1,5 centímetros ou 2. Raramente existem pessoas que cresçam 2.
Nós vivemos numa população que a média é 1,5 ao mês. Então não se sinta frustrada se o seu cabelo estiver crescendo 1 centímetro ao mês. Essa é a forma que você tem de programação. Simplesmente assim. Eu costumo dizer que quando vocês não ficam bitoladas com o crescimento do cabelo, ele cresce muito mais rápido do que você poderia pensar, do que você poderia imaginar. Depois que você tira aquilo da sua cabeça, que você espairece, ele cresce. Não é que antes ele não estava crescendo, simplesmente você tirou o foco do crescimento. É mais ou menos assim, eu costumo associar isso com aquela ideia de quem quer engravidar, já aproveitando falando de hormônios. Quando a mulher fica muito bitolada, muito, eu quero engravidar, parece que ela não consegue. Bobeou, a mente dispersou, o pensamento fluiu, pairou, engravidou. Cabelo vai funcionar quase do mesmo jeito. Quando você parar de ficar bitolada, de ficar gastando horrores de dinheiro com coisas que não tem fundamento, que simplesmente é a mídia te vendendo, é uma marca, uma indústria te empurrando algo, como loções, como shampoos bombas, shampoos que prometem milagres, máscaras que prometem horrores, que não fazem nem o mínimo que seria tratar, hidratar, quanto mais dirá crescer o cabelo. Então, quando você desbitola, que eu falo que você tá aqui, um cavalinho selado. O cavalo selado, ele tem a sela aqui, e enquanto a sela tá aqui, ele não consegue olhar para os lados. Quando você desbitola, quando você tira isso da sua mente, você automaticamente flui, e o seu cabelo, você vai ver o crescimento dele naturalmente. Então, a partir de agora, quando a sua cliente chegar no seu salão falando que o cabelo dela não cresce, primeira ponderação que você vai fazer, que é cômica. Mas espera aí, como assim o seu cabelo não cresce? Por que a gente então tá fazendo a raiz dele, né? Por que tem esses 4, 5 centímetros, 4 dedos, né? A gente geralmente mensura por dedos. Por que tem 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos de crescimento aqui, de raiz para fazer alisamento ou para retocar o loiro, enfim, a cor dela? Será que não tá crescendo mesmo? Então, ali você já deu um choque de realidade na sua cliente. Que daí você falou, opa, peraí, tá crescendo sim. Só que não da forma como talvez você gostaria que fosse. E aí, entra com ela, com a fichinha de anamnese, aprofunda as perguntinhas, aprofunda ali aquela conversa, aquele diálogo. E eu vou te dizer, quando você faz esse diálogo de uma forma tranquila e de uma forma dinâmica com a sua cliente, ela se sente acarinhada, ela se sente confortável e com certeza ela vai querer voltar mais e mais e mais no seu estabelecimento ou vai solicitar cada vez mais os seus serviços porque naquele momento você fez uma interpretação do problema dela, que ela diz ser que o cabelo não cresce. Simples, muito fácil, né? Então, a partir de agora, começa a fazer isso com seus clientes, começa a entrevistar, começa a conversar, começa a palpar, a ponderar para que as coisas fluam. E depois, entra aqui nos comentários, siga-nos nas nossas páginas, tanto no Facebook quanto no Instagram e no YouTube, e diga-me se valeu a pena ou não ter essa conversa com a sua cliente de forma franca, de coração aberto, com maior tranquilidade, um diálogo saudável, que você não só entendeu quais podem ser os motivos da falha no crescimento, como também você explicou para ela todos esses fatores que implicam no crescimento capilar. Anotado tudo isso, coloque em prática. E comenta para mim o que você achou. Vou pedir mais um favorzinho. Comenta aqui para mim o que você achou desse vídeo. Se você gostou, se você não gostou. Se você gostou, o que mais você gostou sobre esse vídeo? E uma perguntinha crucial que eu gostaria que você me respondesse. Você sabia de tudo isso que eu disse aqui nesses vídeos, que eu disse aqui nesse vídeo, nessa conversa com você? Você sabia sobre todos esses minuciosos fatores que implicam no crescimento capilar? Ou você nem imaginava que coisinhas tão banais
fizessem diferença no crescimento do seu cabelo. Deixa aqui para mim o seu comentário. Ah, tem aqui um sininho, em alguma parte aqui tem um sininho. Clica nesse sininho para que você possa receber as atualizações dos vídeos, as atualizações das postagens aqui, se você está no canal do YouTube. Clica também em inscrever-se, tá aqui embaixo em vermelhinho. Inscreva-se no canal para que você tenha acesso muito mais fácil e rápido sempre que eu postar alguma novidade.